Antes da década de 1970, a área que hoje conhecemos como Cajazeiras era formada por fazendas e territórios rurais com baixa densidade urbana. Com o crescimento populacional e o avanço do êxodo rural, a ocupação desse território ocorreu de forma desordenada. Para responder à demanda habitacional, surgem instituições como a Cursa, criada em 1960 e depois reestruturada com o Banco Nacional da Habitação. Em 1965, nasce a Urbis, empresa responsável pela execução dos programas habitacionais no estado da Bahia, incluindo o grande conjunto de Cajazeiras. O projeto se inicia por volta de 1975, com a desapropriação das fazendas Boa União, Fazenda Grande, Fazenda Cajazeiras e Chácara Nogueira, totalizando cerca de 22 milhões de metros quadrados. A proposta da Urbis era criar um subcentro regional, distribuindo atividades de comércio e serviços para reduzir a pressão sobre o centro de Salvador. Mas o projeto enfrentou cortes de financiamento e não foi concluído como previsto. As encostas e vales aos arredores passaram a ser ocupados informalmente. O crescimento populacional superou o que havia sido planejado, gerando déficit habitacional, desigualdades sociais e limitações estruturais. Ainda assim, Cajazeiras se tornou um novo vetor de expansão territorial, direcionando o crescimento urbano de Salvador para as áreas limítrofes da região metropolitana. Entre 1984 e 1985, o governo da Bahia tirou do papel um programa habitacional para atender cerca de 22 mil famílias de baixa renda. O objetivo era criar um conjunto capaz de abrigar uma população equivalente à de uma cidade de médio porte, funcionando como subcentro regional. Nos anos 1990, ainda havia dificuldades relacionadas à distância do centro e à falta de serviços públicos. Com o tempo, formou-se um bairro incompleto e desigual, onde moradores tiveram de adaptar suas casas de acordo com suas necessidades. Houve ocupações em encostas e áreas de vale, que agravaram problemas sociais e o adensamento populacional. Cajazeiras acabou se tornando símbolo da periferização de Salvador, marcada por estigmas como o termo Cajalonge. Na mobilidade, o bairro sempre enfrentou deficiências. Inicialmente, os ônibus só alcançavam Cajazeiras 5 e depois Cajazeiras 8, com conexões voltadas para o antigo Terminal Eva, que 2 anos depois deu lugar à Estação Nova Esperança e posteriormente Estação Pirajá. Em uma semana, são cerca de 20 mil moradores que utilizam por dia o sistema de transporte coletivo, com uma frota insuficiente para atender a demanda. A semana passada, eles realizaram piquete exigindo linhas diretas para o centro da cidade. A prefeitura colocou mais 30 ônibus para atender as 3 novas linhas, mas com a tarifa mais cara da cidade, 75 cruzados. Por isso, os moradores se mobilizaram hoje mais uma vez. Eles exigiam a presença de membros da Secretaria de Transportes Urbanos da Prefeitura para negociar a redução da tarifa. Hoje, as linhas ainda são insuficientes e grande parte delas leva apenas até estações de metrô, prolongando deslocamentos diários. Do ponto de vista ambiental, o conjunto foi implantado em áreas de relevo acidentado, com colinas de até 70 metros e vales estreitos. O plano original previa preservar áreas com declividade superior a 20%, mas, com o abandono estatal, essas áreas foram ocupadas informalmente. Fundos de vale destinados a parques foram tomados por habitações, resultando em problemas de drenagem, alagamentos, erosões e perda de vegetação. Até hoje, a população sofre com deslizamentos durante períodos fortes de chuva. O bairro de Cajazeiras foi idealizado para ordenar o déficit habitacional e inibir ocupações irregulares. O Plano Urbanístico Integrado Cajazeiras, elaborado pela SEDURB, buscava integrar moradores de bairros vizinhos por meio de uma malha urbana fechada e hierarquizada. Os estudos preliminares, realizados pela Hidroservice em 1978, definiram diretrizes de setorização vinculadas ao Plano de Desenvolvimento Urbano. A proposta previa um centro com abrangência metropolitana, incluindo supermercado, feira livre, escolas, unidades de saúde, posto policial, templos religiosos, lojas e bancos. Áreas próximas à BR-324 seriam destinadas ao uso industrial. Os vales seriam reservados a habitações e lazer e as vias deveriam integrar os principais eixos da cidade.
Uma delas seria a via regional, prolongamento da Via Aratu conectando os bairros do entorno. A escolha das tipologias habitacionais foi baseada em pesquisa socioeconômica. 15% preferiam apartamentos, 63% casas térreas e 22% sobrados. No entanto, com a extinção da SEDURB em 1979, as funções de planejamento foram transferidas para a URBS, que priorizava a produção habitacional em escala. Isso levou ao redirecionamento de áreas antes destinadas ao comércio para o uso exclusivamente residencial. Após a ocupação, surgiram inúmeras alterações feitas pelos moradores, ampliações, verticalizações, mudanças de uso e ocupações de áreas verdes e espaços coletivos. Os centros comerciais não foram implantados pela URBS, surgiram de forma espontânea, sem planejamento. A prefeitura, responsável pelo ordenamento urbano, pouco interveio diante dessas irregularidades. Em 1982, o Estado ampliou Cajazeiras com a compra de 4 fazendas, consolidando o maior plano urbanístico programado de Salvador. Chácara tinha muito pé de cajá, é por isso que o nome vem de Cajazeiras, porque era muita chácara e tinha muito pé de cajá. E a gente vinha paletando dali da terceira etapa de Castelo Branco, subia assim, que foi a primeira cajazeira, feita. A gente subia paletando, passava ali pela ladeira onde tem aquele presídio, descia, subia para 4 ali, né? 4 e 5, um balde para levar na cabeça cheio de cajá. Helena Isabel, Gilberto Lúcio dos Santos. Márcia Rocha. moro em Cajazeira há 42 anos mais ou menos, vai fazer 42 anos. Uns 35 anos. 40 anos e 8 meses. Esse programa ainda foi através de inscrição, né? Teve muita política na época, que foi João Duval, né? Minha cunhada se inscreveu na UBS com advogado. Esse lado aqui todo era casa para solteiro. Então, as casas eram 4 mil por isso. Sala, cozinha, banheiro e a terreno. O lado de lá não, já é 4 salas. 4 salas, cozinha e banheiro. Os lados de lá são diferentes. Sempre foi assim, asfaltada. Entendeu? Só que não tinha carro, né? Se você chegasse e botasse uma esteira para deitar, um colchão no meio da pista, você dormia até no outro dia. E não parecia carro. Não tinha carro, não. Não tinha nada. O dia de hoje a gente não tinha nem lugar para comprar uma cebola. O que o bem tinha aqui era o quê? Muita muriçoca, muito mato. A mata, um frio de gelar, que ninguém queria vir para Cajazeiras, ninguém ficava aqui que dizia que ia ficar doente. Ia pegar pneumonia. Cajazeira, eles entregaram Cajazeira sem mínima estrutura nenhuma, né? Quer dizer, tinha pavimentação, tinha esgoto, mas a gente não tinha nada. Era como se entregasse um bocado de casa, mas não tinha nada. A gente não tinha comércio, a gente não tinha transporte, a gente não tinha nada. As pessoas solteiras geralmente pegavam a casa 04, chamava 04. Era 04, não tinha quarto. Né? Não tinha quarto, não. Era só sala, cozinha e banheiro. E aí, como é que as pessoas faziam para dormir? Dividia com um lençol. Era uma sala pequena mesmo, né? Chamava de quê? Era casa de pombo. Casa de placa. De placa dava tudo, sem piso, no cimento. Mas as casas tudo de placa. Hoje as paredes são de bloco, né? O telhado de cerâmica, né? As telhas cerâmicas, né? Era o que tinha. A casa não tinha nada. Só a porta, janela, torneira e pronto. O básico. E o básico. Era uma casa para pobre mesmo, né? E uma área toda distanciada do muro para construir. Entendeu? Tinha demarcação, né? E não tinha ninguém que tinha rua. Você olhava para outro caminho, olhava para o de lá e vice-versa. Via tudo. Tudo aberto. Aí ficou pagando um certo tempo, até que isentou. Muita cobrinha verde que dava aqui. As cobrinhas do mato que, né, desmatou. As cobras tudo subia, andava pela estrada, era cobra na lavanderia. A gente pegava ônibus lá, na 5. Não tinha ônibus. Quem estava morando aqui para sair para trabalhar tinha que paletar.
até a Cajazeira 8, não é nem a outra Baperinha, a Cajazeira 8. Vê que o que nós sofremos, né? Botaram um ônibus, fazendo a grande 2 e 3, mas o preço era mais caro do que os ônibus do CIA. Entendeu? Mas a luta foi nossa. Eu, Evilásio, Fátima, tem outra moradeira também daqui, né? Que nós conseguimos colocar ônibus para lá. Foi através da gente que veio o ônibus para lá, para daqui, dá 2. Agora você Cajazeiras é uma cidade. Tanto que chamam de Caja City, né? Você encontra quase tudo aqui. Não precisa, eu mesmo, eu tenho um monte quando você quer ir pra lá, pra resolver um pepino por lá, tudo aqui. A maioria das coisas resolve aqui, tem mercado para escolher. Se não quer vir aqui, vai aqui no Castelo Branco. Vários. Fica na rotatória da 11, tem farmácia, tem tudo aqui, shopping. Então, evoluiu, né? Cresceu tudo. Mudou bastante. Eu mesmo, minha opinião, eu acho que mudou muito. Que já tem ônibus, já tem mercado, tem atacadão, tem Caixa Econômica, tem banco, né, Bradesco, vocês têm Brasil, Tem o Brasil, Brasil, Banco do Brasil, tem a escola, bastante escola, né? E agora lá na 10 tem um colégio que é o Bradesco, também, né, que é muito bom. Pena que eu não consegui botar meus filhos na neto. Tem shopping, né? Tem shopping. Tem shopping, tem shopping. O negócio tá ficando legal aqui em Cajazeira, viu? Parece a violência mesmo. Mas é um bairro ainda que, mesmo assim, ainda tá de parabéns, porque aqui não existe isso de você, devido à violência, para certos bairros que estão no centro da cidade, no centro mesmo, você fica encostada, passar pelas vielas estreitas, com medo de passar de manhã para ir trabalhar e rolar algum tipo de violência, você não ter para onde correr. E aqui não, as ruas são largas, entendeu? Comércio escancarado aí, farmácia, tudo aí na mão da gente. Né? É mais positivo que negativo, porque acaba a violência. Eu hoje só boto ponto positivo. Eu não acho mais ponto negativo. Nós temos metrô, não é tão longe daqui, né? Eu gosto daqui de Cajazeira, porque aqui é um lugar calmo, principalmente esse bairro. Esse bairro que a gente mora é um dos melhores bairros de todas as Cajazeiras. A única coisa que eu achei hoje negatividade foi o governo, o prefeito, tirar os ônibus daqui. A gente tem a opção. Ou você vai de ônibus ou você vai de metrô. Então eles tiraram os ônibus que circulam até o centro da cidade. É o ponto negativo para mim. Para pegar o lixo, tem um lugar de colocar o lixo, né? A gente não vê lixo na rua. Então, para mim, eu não tenho o que dizer de pontos negativos. A visão de quem está fora é que é longe. E realmente, para quem vai pegar, para vir para aqui para casa, às vezes você vai pegar o quê? BR-324, se vir por dentro aqui a Estrada Velha que vai pegar Dorival Caymmi, paralela, realmente se torna longe. Tanto que às vezes a gente fica abusando Cajazeira longe, né? A gente fala, vai para Cajazeira longe, Cajazeira 11, Cajazeira longe. As pessoas chegam aqui dentro se perdem, que chamam de cidade, né? Devido à dimensão do tamanho. Mas é um bairro bom porque eu acho positivo, porque ele foi planejado numa maquete. Não foi um bairro que cresceu do nada. Ele foi planejado. Os pepinos que tem de alagamento, de... como é que chama? Saneamento básico, são pessoas que invadiram os terrenos por baixo. Essas pessoas ali podem não ter saneamento, invasão, queda de... Mas no centro de Cajazeira mesmo, onde foi feita a maquete, não existe isso aqui de... Se chover, para dar o pau lá que for. Aqui ninguém, as casas não alagam. Não é isso? Né? E eu sou feliz aqui em Cajazeira. Hoje em Cajazeira nós temos tudo. Para mim não tem um bairro melhor do que Cajazeira. Estou aqui esses anos todos, né? Tenho outros imóveis fora daqui, perto do centro da cidade, mas para mim Cajazeira é tudo. Tudo que eu quero, eu tenho em Cajazeira. Para mim, né? Tanto que eu não quero sair daqui. Mas questão de sair daqui. Venha conhecer Cajazeira, porque Cajazeira é um bairro do futuro. Foi um bairro do futuro, nós temos tudo aqui, né? Principalmente o shopping de Cajazeira. Venha conhecer o bairro que a gente mora aqui na Fazenda Grande 2 e 3. Conseguindo comprar uma casa aqui que venha. As casas aqui ninguém dando com as portas fechadas.
como no centro da cidade, se deixar, aqui não existe isso ainda. Mesmo com a violência, não existe. Né? Você vai onde você quer, ó. Pelo menos na parte principal, você vai onde você quer. Você fica chabão. Muito bom. Os conjuntos habitacionais da Urbs em Cajazeiras evidenciam os limites dos modelos padronizados de urbanização. Eles se reproduzem em uma lógica técnica e uniforme voltada para a produção em massa que não considera as relações sociais, a cultura e o modo como as pessoas realmente usam e transformam o espaço. A influência de ideias modernistas trouxe uma visão progressista de urbanismo, racional, ordenadora e planejada de cima para baixo. Em contraste, o urbanismo culturalista valoriza a relação entre cidade, natureza e comunidade. O projeto de Cajazeiras seguiu claramente o modelo progressista, com padronização de ruas, moradias e pouca estrutura de convivência, serviços e transporte. Como aponta a Hermínia Maricato, existe um distanciamento entre o planejamento oficial e a cidade real. Com o tempo, os moradores foram responsáveis por transformar o bairro, criando comércios, abrindo ruas e organizando espaços de encontro. Esse processo evidencia que o verdadeiro planejamento urbano nasce do cotidiano. Um caminho alternativo teria sido adotar práticas mais humanas e contextualizadas, valorizando a participação da população e cultura local.